Começa mais um 16mm e hoje é dia de fazer uma crítica meio que num formato de recomendação também, porque esse é um filme da Netflix que talvez fique perdido no catálogo e muito pouca gente vai assistir, mas é um filme que vale a pena e eu estou falando de O Rei, protagonizado pelo Timothée Chalamet. Com o controle da Inglaterra em jogo, o rebelde Príncipe Hal enfrenta hostilidade de todos os lados e tem que largar a farra para lutar pelo reino. Bom, fazia tempo que eu não lia a sinopse da Netflix, mas hoje eu não resisti porque a Netflix consegue se superar nas sinopses dela, então eu tive que trazer essa daqui hoje. Bom, falando sobre o filme, ele é dirigido pelo David Michôd, que é o mesmo diretor de The Rover. É um diretor que eu ainda acho que ele vai evoluir com a carreira, ele ainda está procurando a sua forma, ele está procurando a sua autoria, mas ainda assim ele começa a mostrar cada vez mais um estilo. The Rover é um filme que eu até gosto, eu acho um filme regular, mas que tem uma certa identidade, e aqui ele também traz uma identidade, e isso faz com que o filme fique melhor do que apenas o roteiro dele. Então aqui o que ele acerta é primeiro em transformar tudo aquilo em mais real, apesar de até ter um lado idealizado, o fato dele usar bastante luz natural, dele construir belas fotografias, até com alguns contraluz, aqueles dignos de quadro mesmo, aqueles que você pausa o filme e fica apreciando toda aquela beleza. Então tem bastante isso aqui, e eu acho que não é aleatório, ele vai achar um equilíbrio muito bom entre planos mais abertos e planos mais fechados, cada um trazendo um sentido para a cena. Então ele vai trazer planos mais fechados e mais escuros, em momentos mais íntimos do protagonista, e também em alguns momentos de batalha, onde ele constrói aquele caos no meio daquele lamaçal, com todo mundo meio que sufocado, e aí nesse momento ele fecha o plano e eu acho que funciona muito bem. Em outros momentos ele vai manter o plano mais aberto, mais grandioso, quando o filme pede isso, até nos momentos também de batalha, em outros momentos quando ele acha que ele tem que abrir o plano para mostrar todo aquele contexto geral, ele faz isso muito bem. Então aqui ele tem uma direção bem dosada, ele sabe como ele está construindo o plano a cada plano. E falando ainda das escolhas da direção, eu gosto do fato dele usar também bastante figurante, bastante efeito prático, tudo aquilo a gente sente muito mais real. A gente sente que parece que são pessoas de verdade batalhando, até o uso do som, aquele negócio do metal batendo no metal, então a gente sente como se aquela batalha fosse real, a gente sente dentro dela, e isso é muito bom e é muito difícil de fazer. Cada vez mais Hollywood tem usado muito CGI, muita computação gráfica para fazer essas batalhas, mas aqui a gente sente tudo aquilo muito mais palpável. Tem até um plano sequência envolvendo ali o personagem do Timothée Chalamet durante a batalha, que é muito bem feito. Não chega a ser um plano sequência, né, porque é no mesmo ambiente, mas um plano bem longo e que coloca a gente dentro da batalha. Acho que tudo isso é muito bem feito. Quanto ao roteiro, apesar dele ter problemas em muitos momentos, parece que o roteiro ele acha que ele é mais inteligente do que o filme realmente é. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é focar no personagem principal, no personagem do Timothée Chalamet, que entrega aqui mais uma atuação brilhante. Esse tem tudo para ser um dos melhores atores, já vem sendo, mas tem tudo para ser um dos melhores atores dos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Ele é muito talentoso, e aqui ele consegue trazer um arco para o personagem, o arco que o roteiro propõe, a gente percebe ele evoluindo até na atuação, então saindo daquele personagem que não quer nada com nada, que vive só na bebedeira, que é muito contestado por ser o príncipe, todo mundo vê ele com maus olhos, e aí ele vai evoluindo até se tornar o rei de verdade e até adquirir respeito. Então tudo isso não é aleatório, o roteiro trabalha até que bem isso, e a atuação do Timothée Chalamet vai evoluindo bem aos poucos. Então até a forma como ele lida com alguns conflitos, que ele quer ser mais pacificador, mas em alguns momentos ele tem que ser um pouco mais cruel. Então todos esses conflitos internos aparecem no personagem, aparecem na atuação,
e é o que sustenta o filme acima de tudo. Acho que talvez um ator mais fraco aqui não seguraria esse filme. E o mesmo vale também para os personagens secundários, que têm menos tempo, mas a maioria deles funciona muito bem. O Joel Edgerton como aquele cara que mais calado, mais fechado, que tem traumas do passado, mas está sempre ali do lado do rei para ajudar ele quando ele precisa. O Sean Harris também como um cara mais enigmático, que a gente não sabe muito bem o que ele quer, mas ele parece também um cara ali muito comprometido a ajudar o rei por todo o filme. Eu não vou falar muito mais sobre ele, porque é capaz de eu dar spoiler sobre o personagem. E tudo isso passa também por uma boa construção dramática, não só dos personagens, mas até quando vai ter a batalha. É algo que eu sempre falo, quando a gente vai fazer uma cena de batalha, por exemplo, ou até cenas de ação, não é só colocar pessoas lutando entre si. Tem que ter uma construção dramática, tem que ter um porquê, tem que ter alguma coisa em jogo. E tudo isso o filme faz muito bem. Como eu disse, o roteiro não é perfeito, ele tem seus problemas, em alguns momentos ele tenta ser mais do que ele realmente é. Tem até uma questão da conspiração ali, que eu não vou dar muito spoiler, mas que eu acho que ele trabalha meio mal, mas ainda assim ele consegue contornar tudo isso e trazer uma questão moral boa no final do filme, aquela questão de viver a mentira pelo bem da humanidade, pelo bem do seu povo, ou contar a verdade, colocar em risco, perder tudo aquilo. Então eu acho que ele trabalha bem essa contradição e como o personagem principal vai ter que lidar com ela. Então é um filme que não é tão complexo, mas ele tem um certo grau de complexidade e isso é muito bom. A maior crítica minha ao filme é o personagem do Robert Pattinson, não pela atuação dele, como eu digo, eu sou um cara que defendo muito o Robert Pattinson, eu acho ele um grande ator, mas aqui a escolha é muito ruim do ator, ele não deveria estar nesse filme. Ele faz ali um príncipe francês, e por que não colocar um ator francês para fazer esse papel? E também tem algumas participações, tem participação do Ben Mendelsohn aqui, tem participação do ator que faz o Tommen lá em Game of Thrones, que pra mim é disparada a pior atuação do filme, sorte que ele fica pouco tempo aqui. Então tem essas participaçõezinhas, é uma produção até que grande, e eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido. E é por tudo isso que eu vou dar uma nota 8, superou bastante as minhas expectativas, não estava esperando muita coisa, até porque a Netflix ia apostar nesse filme pro Oscar, acabou desistindo, e eu acabei ficando com um pé atrás por causa disso, mas apesar de não ser um filme talvez digno de ganhar Oscar, é sim um bom filme que vale a pena perder umas 2 horinhas ali no final de semana. Então por hoje é isso, se você gostou do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal que ajuda muito a gente a crescer, passa aqui embaixo no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais, a gente tá fazendo algumas críticas curtas também lá no Instagram, que tá ficando bem legal, a gente tá achando o nosso formato ainda lá. E também comenta aqui embaixo o que você achou do filme, se você acha que é uma boa aposta na Netflix, se você concorda ou não comigo aqui na crítica, sempre com muita educação pra gente bater esse papo legal. Por hoje é só aí, corta!